Bom dia, vida! Com gratidão e alegria. No ar, Espelho Mágico, o seu programa de moda, beleza, saúde, bem-estar, dicas jurídicas. Gente, programa imperdível com uma convidada muito especial. Nessa semana, o Brasil ficou estagnado, chocado com uma das formas de violência contra a mulher. O caso do médico anestesista, o Giovanni Quintela Bezerra, que foi aí preso em flagrante pelo crime de estupro com uma vulnerável, gente, uma gestante, uma mulher que estava parindo. Então, para falar sobre as formas de violência contra a mulher, explicar esse caso, fazer uma análise jurídica, quem está comigo hoje, com muita honra, é ela, a defensora pública, professora, doutora Silvana Lobo. Ela que vai nos explicar o que aconteceu, por que esse caso, foi aí considerado como estupro, se é comum isso dentro do hospital, quais são os seus direitos, você que é gestante, que está grávida, tem direito ao acompanhante, não tem na hora do parto? Tudo isso nós vamos conversar com a doutora Silvana. Mas antes, eu quero te mostrar o look do dia. Alô, você que gosta de se vestir bem, vejam essa roupa, gente, que eu preparei para receber a doutora Silvana, Lá da Autêntica Boutique. Um blazer maravilhoso, uma cor verde bonita, não é mesmo? Quer ficar elegante, vestir bem, gastar pouco? O caminho é um só. Autêntica Boutique. Os acessórios lindos, gente, anel bonito, colar, brinco, lá da RB Semijoias. Sigam os nossos parceiros. Vão aí, falem que são os nossos telespectadores, seguidores e tenham descontos, tá certo? Bom dia, doutora Silvana. Bom dia, Patrícia Jo. Que prazer te receber no Espelho Mágico. Todo prazer é meu, viu? Eu quero mais uma vez te parabenizar por esse maravilhoso programa, pelos debates e pelos temas sensacionais que você sempre levanta aqui. O espelho é realmente mágico. Ah, gente, olha a doutora Silvana como é que está mais bonita ainda, gente. Eu tenho uma novidade sobre ela. A mais nova aposentada, é isso mesmo? É verdade, eu estou deixando minhas atividades diárias, obrigação diária, mas assumindo novos caminhos, porque, afinal de contas, o mundo precisa ser renovado, O mais importante é isso. E vem novidades aí da doutora Silvana comigo, viu, gente? Um projeto maravilhoso que em breve vocês vão ficar por dentro, não é isso, Sil? É isso aí, tamo juntas! Tamo juntas! Gente, mas o motivo hoje da doutora Silvana aqui, infelizmente, um caso que parou o Brasil essa semana, A questão do médico. Eu vou me recusar também a chamá-lo de médico, porque eu acho que é um monstro que se veste de jaleco, E aí, Silvana, a Polícia Civil já investiga mais de 30 casos de mulheres que teriam sido estupradas por ele, o anestesista Giovanni Bezerra, Que tristeza, Sil. Patrícia, realmente o tema não é aquele que nós mais gostaríamos de estar falando, porque o ideal seria que ele não tivesse acontecido. Mas, infelizmente, casos como esse veio à tona agora e dessa forma, assim, terrível, porque nós tivemos, infelizmente, a oportunidade de ver acontecendo. Muitas vezes a gente escuta, fica sabendo, mas não tem as imagens, que contra essas não há nenhum argumento a ser utilizado. Basta ver que até hoje ele não tem um defensor. A situação dele, ele não tem nomeado um defensor efetivo ainda para que possa fazer o acompanhamento dele. E é claro, todo mundo tem direito à defesa, dentro dos limites daqueles atos por ele praticados. Mas até hoje ele não apresenta um defensor sobre esses atos. São chocantes e nós vimos isso acontecer. Quantos são os casos, João, que nós ficamos sabendo e que por falta de imagens, às vezes a falta de provas acaba por fazer com que ele não seja descoberto. Mas nesse caso nós tomamos um tapa na cara. Repugnante, uma situação... chute, foi péssima situação. Eu quero ressaltar, inclusive, aqui o trabalho, a coragem das enfermeiras do hospital, lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que tiveram a ousadia de colocar um celular, com vidro escuro e conseguiram capturar as imagens. É claro que eu não vou exibir imagem nenhuma, desse médico, Não. A gente não precisa disso. O objetivo do programa é trazer essa análise jurídica das formas de violência contra mulheres. Não tá fácil pra gente não, Sil? Joe, nunca foi,
o problema cultural, quando a gente fala assim do racismo cultural no Brasil, nós temos também o machismo cultural e estrutural, né, que nos causa esses problemas todos, e outros preconceitos também que são estruturais. Mas o machismo estrutural é muito grande. Sempre, sempre na história, e ainda hoje não é diferente, já mudou um pouco, melhorou um pouco, mas não é diferente. A mulher sempre foi considerada como um ser humano de segunda categoria. Então, basta que a gente veja onde a gente vai intitular aí rodas de conversas mais importantes, né? Dificilmente você tem uma mulher. E quando você tem uma, é verdade. Duas, né? É verdade. A situação são as realidades. E é claro, veja bem, para estarmos nós duas aqui, duas mulheres num programa como esse, muita mulher lutou antes para isso. Se tem um preconceito muito grande, inclusive, Joe, quando se fala das feministas, porque se tem aquela péssima ideia de feminista, aquela mulher que deixou o cabelo crescer debaixo do braço, que não faz depilação, que faz xixi no meio da rua. Não é isso. Feministas são as mulheres que lutaram pelos direitos das mulheres, direitos iguais, que é o que tem que existir. Nós não queremos nada mais ou a menos, nós só queremos ter os mesmos direitos. E um deles, mais importante, Joe, é ser respeitada. O que leva um cidadão a fazer o que esse infeliz desse sujeito fez? É a total falta de respeito e consideração pelo ser humano semelhante e que ele não considera como semelhante, que ele considera de segunda categoria. E a certeza da impunidade, né? Sou médico. Gente, isso é um absurdo. Na sala do parto, Sil, aonde que deveria estar o acompanhante daquela gestante? Então, a gente tem que deixar claro aqui, você que está gestante, você que é grávida, você tem um direito assegurado. Você deve, sim, ter um acompanhante no momento do seu parto, não é isso, Sil? Não tenha dúvida, né, Joe? É até absurdo falar que precisou de uma lei para poder regulamentar uma situação dessa. Mas é claro que a mulher precisa ter um acompanhante na hora do parto. Primeiro porque a gente vai falar assim, inclusive da parte sentimental. Importante é ela ter aquela mão amiga, que seja do companheiro, do pai da criança, seja da mãe, seja de alguém que para ela represente uma importância naquele momento, para dar-lhe segurança. Ela precisa disso. Né? Então, um absurdo a gente pensar que precisou de lei para isso. Mas hoje, além da lei, tem toda essa parte sentimental que precisa ser acobertada. E, portanto, é direito da mulher ter. E esse acompanhante, João, você que é mãe de 3 meninos espetaculares, sabe muito bem disso. Onde é que o acompanhante fica do lado da mulher quando ela está tendo neném? Exatamente no local que o anestesista estava. Ao lado, né, da mãe, o tempo todo, resguardando. Agora, o que mais me deixa, assim, chateada com esse caso, é um caso nojento, repugnante, é porque um médico que tem o dever legal de cuidar, de zelar, de proteger a vida, fazer um ato tão libidinoso como esse, Sil. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, que eu acho que várias das nossas telespectadoras, né, homens também estão se perguntando, por que esse anestesista foi preso em flagrante pelo crime de estupro? Para ser estupro, não precisa da conjunção carnal? Muito bem, Joe. Essa é a pergunta mais importante que tem isso, que eu escutei muita gente falando a respeito disso. Mas estupro não houve conjunção carnal. Veja bem, nós tivemos uma alteração legal, que o crime de atentado violento ao pudor era um crime em que existia um constrangimento de alguém à prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. A conjunção carnal é a cópula vagínica, né? O órgão masculino e o órgão feminino, isso é que é a conjunção considerada conjunção carnal, que é um ato libidinoso. O que é um ato libidinoso? É todo ato que desperta a libido, que desperta o desejo sexual. Então é claro que a conjunção carnal também é uma espécie de ato libidinoso. Mas nós tínhamos o estupro com a prática exclusiva da conjunção carnal e o atentado violento ao pudor como crime que envolvia a prática de outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Hoje nós tivemos uma fusão desses dois tipos penais e o crime de estupro é único. O que é estuprar? É constranger alguém, e aí importantíssimo, no tipo penal vem expresso, mediante violência ou grave ameaça, a prática da conjunção carnal. Mas nesse caso não houve violência ou grave ameaça. Mas aí nós temos um pouco, esse é o artigo 213 do Código Penal. No artigo 217, nós temos lá descrito um estupro de vulnerável. Joe, já posso te dizer, a maioria dos estupros que acontecem não são
dessas condutas descritas no artigo 213, que é mediante pancada, tá? Geralmente é tornando a pessoa, porque hoje o homem também pode ser estuprado. Então nós vemos muitas crianças sendo estupradas, né? Meninos e meninas sendo estuprados. Geralmente o estupro é do vulnerável, é sem usar a violência. E como que isso é feito? Neste caso específico desse cidadão, que por acaso era médico, é muito grave, porque ele tornou a vítima vulnerável. E por quê? Você bem sabe disso. Quando a mulher vai ter um parto cesariana, a anestesia, na minha época chamava isso peridural, mas é aquela anestesia que é da parte da cintura para baixo, exatamente para que, né, ao ter a abertura da parte ventral da mulher para a retirada do neném, que ela não tenha aquela dor tão absurda como ela acontece. E quando é cesariana, ela vai ser cortada, então não tem jeito. Né? Agora, ela participa o tempo todo do parto, ela está consciente. Claro, em plena consciência. Receber o bebê, né? Exatamente. Que maravilha, a chegada do bebê, a hora que você vê a primeira vez a carinha do seu filho. Joe, você imagina, este médico anestesista, ele controla, é imprescindível ter um anestesista. Por que se fala que a gente não pode fazer cirurgias em clínicas e tem que ser em hospital? Porque é por causa do anestesista. A presença do anestesista. Ele controla todo o batimento cardíaco, ele controla a nossa vida enquanto a gente está anestesiado. Porque você pode ser anestesiado para sempre, morrer. Anestesia pode. Então, a presença do anestesista é imprescindível. Agora, você pensa o que esse sujeito fazia. Ele dava uma quantidade de anestesia muito superior à que era permitida, a que necessitava. Para quê? Para ele apagar a vítima e ele violentar a vítima. Então, veja bem, esse ato do sexo oral que ele submeteu essas mulheres, ou mesmo que não tenha introduzido na boca, né, que não haja introdução na boca, mas o ato de passar o pênis no rosto dessa mulher, ou aqui não precisa nem ser no rosto, no cabelo, encostar no corpo, tá, dela, ou mesmo apenas se satisfazer usando dessa sensação, isso é crime de estupro. E a ousadia do sujeito de estar com a sala lotada, seu, coberto apenas por um lençol. E aí, Joe, o que acontece? Você falou, as enfermeiras já deveriam ter presenciado outros atos. Elas precisavam comprovar. E por quê? Que geralmente não se dá valor às pessoas que não têm o mesmo nível. Então, se não fosse um médico a falar isso, com as enfermeiras, se elas não tivessem uma prova, certamente agora elas estariam muito enroladas, porque não teria jeito de fazer prova. Com isso, tivemos que ter mais uma vítima, né? Porque até que elas desconfiaram para poder elaborar aí a situação da prova, o que acontece? Mais uma vítima, né? Mais uma. E elas tinham tentado, parece que em 2 cirurgias anteriores do mesmo dia, fazer a gravação e não conseguiram. E aí, Joe, é claro que para ele estar destemido desse jeito, porque infelizmente eu cheguei a ver os vídeos, até como forma de fazer informação acadêmica. Claro. Né? Cheguei a ver os vídeos. A gente vê a tranquilidade com que ele age. E essa tranquilidade, Joe, não é de quem está atuando pela primeira vez. Infelizmente, a gente vê ali reiteração de condutas. E quer ouvir mais? Não é novidade. Quer isso? Abdel Maci. O que aquele médico fazia com as mulheres que queriam fazer uma inseminação artificial? Ele apagava as mulheres e abusava sexualmente daquelas mulheres. Quantas mulheres já não foram abusadas nessa situação de anestesia? Você quer mais? Dentistas. Anestesia de dentista. Tá? Apaga a pessoa. Apaga a pessoa. Então, se você está apagado, a pessoa, o profissional da saúde que está atuando, ele tem que ser uma pessoa ética, uma pessoa correta, né? Você não pode fazer isso com o paciente. São criminosos bárbaros. E veja bem, tem um desvio mental? Tem, porque o desvio comportamental deles é muito grande. Esse desvio comportamental faz com que eles sejam inimputáveis, não respondam pelo crime? Não! É isso que eu quero que você explique. Não tem lá doido que não responde por crime, não. Tá rasgando dinheiro, não, né? Não. Todos eles têm plena consciência do que fazem e plena consciência de que está errado. Tanto que cobriu muito bem, tanto que mandou o marido sair da sala, não permitiu a permanência dele. Aumentou a dosagem da anestesia. Exato. Então não tem inimputabilidade que tira a capacidade de responder pelo crime, não.
vai responder pelo crime, sim. Porque isso é muito importante que a gente diga. O fato de eu ser portador de uma doença mental não necessariamente me faz incapaz de responder pela pena. E é isso que eu quero falar com você no próximo bloco. Gente, que aula, né? Não quero nem chamar o intervalo, não, porque tá tão boa a nossa aula. Qual que será aí a penalidade máxima para esse anestesista? Daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá certo? Mas antes eu quero te falar do Laboratório Mansoni. Alô, você que precisa fazer o exame toxicológico, precisa renovar a sua carteira de habilitação? Ligue agora mesmo para o Laboratório Mansoni. O telefone está na sua tela. 3274-8630. 3274-8630. Estamos de volta com o seu Espelho Mágico. E para você que ligou a telinha agora, hoje eu recebo a doutora Silvana Lobo, ela que é defensora pública, professora. Estamos analisando juridicamente o caso do médico anestesista que foi preso em flagrante essa semana por estupro de vulnerável. Doutora Silvana, no primeiro bloco você deu uma aula aqui explicando qual o motivo, né, desse crime tão nojento. Agora eu quero saber, esse médico, esse anestesista, Giovanni Quintela Bezerra, ele vai ficar preso por quanto tempo? Qual que é a pena para esse crime? Olha, Jô, pelo menos por esse que está filmado, a pena para o crime de estupro de vulnerável é uma pena de 8 a 15 anos. Parece que já há outras pessoas, outras mulheres, uma mãe que teria visto resquícios, né, de esperma no rosto da filha, um marido que foi retirado da